O município de Nova Veneza recebe verbas do estado para investimento em diversas áreas e você vai ver também. Ministério da Saúde espera o aumento da vacina contra o sarampo no Brasil. Índice geral de preços amplos ao consumidor aumenta no último mês. O preço da gasolina tem assustado e a alta já chega até R$ 8,00 em alguns estados. A dengue no Brasil também é assunto onde o Ministério da Saúde tenta fazer com que os estados atuem mais fortemente. Ao completar 100 anos de idade, brasileiro de Blumenau entra novamente no livro dos recordes por estar 84 anos trabalhando na mesma empresa. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje é terça-feira, dia 19 de abril de 2022. Nesse momento, tempo firme em todo o sul catarinense. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o fim da emergência sanitária decretada em fevereiro de 2020 pela chegada da Covid-19. A decisão foi justificada pela queda drástica do contágio e mortes nas últimas semanas. Mais de 2.000 atos administrativos podem ser revogados, adaptados ou se tornarem fixos no ambiente de trabalho e na rotina de viagens, com o fim do estado de emergência da pandemia determinado pelo governo no Brasil. Graças à melhora do cenário epidemiológico, à ampla cobertura vacinal da população e à capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a SPIN. Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros. Segundo o ministro da Saúde, nenhuma medida vai cair imediatamente. Um prazo de 30 a 90 dias deve ser estipulado para as mudanças. Questões como as compras de insumos médicos sem licitação, restrição da exportação de materiais e autorização do uso da telemedicina são algumas das questões que devem ser colocadas sob análise. A Covid-19 continua a infectar e a fazer vítimas, mas em níveis muito menores do que nos últimos 2 anos, o que viabilizou a decisão. Somente a Organização Mundial de Saúde pode definir se o mundo ainda passa por uma pandemia. Mas países em separado podem declarar a situação de saúde de acordo com as suas realidades locais. Os casos de dengue também voltaram a crescer e a preocupar o setor de saúde no Brasil. Nos primeiros 3 meses do ano, os diagnósticos confirmados aumentaram mais de 70%. O Brasil vive um novo ciclo de aumento da transmissão da dengue nesses primeiros meses do ano. O número de casos aumentou 72% no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado. A primeira manifestação da doença é a febre alta, seguida de dor de cabeça ou nos olhos, cansaço ou dores musculares e ósseas, falta de apetite, náuseas, tonteiras, vômitos e erupções na pele. Transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a principal proteção contra a dengue está justamente na prevenção, com medidas que evitam a proliferação do inseto, como não deixar objetos e vasos de plantas com pratinhos que podem reter a água da chuva e facilitar a proliferação do mosquito. O mesmo mosquito também é responsável pela propagação da chikungunya e do Zika vírus. No Brasil, uma vacina foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e está em fase de testes. Também há uma vacina aprovada no país, fabricada por um laboratório estrangeiro, mas que não é distribuída pelo Sistema Único de Saúde. O Brasil perdeu o título de país com a erradicação do sarampo. Por isso, o Ministério da Saúde está de olho na imunização, que já tem campanha acontecendo, mas tem baixa adesão pela vacina.
A confirmação de 2 casos de sarampo em São Paulo, um deles na capital e o outro no litoral sul do estado, trouxe de volta uma preocupação sobre um surto da doença, que ficou adormecida na pandemia do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, em 2019 foram registrados mais de 18 mil casos confirmados da doença e 15 mortes no Brasil. Com isso, o país perdeu o certificado de erradicação da doença, concedido em 2016 pela Organização Pan-Americana de Saúde. A única forma de combater a doença é por meio da vacinação. No ano passado, menos da metade da população tinha as 2 doses do imunizante contra o sarampo, enquanto o número considerado ideal é 90% da população. A preocupação no cenário de baixa vacinação acontece devido à alta taxa de transmissibilidade da doença, já que cada caso confirmado pode transmitir a infecção para até 18 pessoas. O Ministério da Saúde disponibiliza nos postos de saúde os imunizantes para pessoas de até 59 anos, mas não há limite de idade para receber a vacina. A campanha de vacinação contra o sarampo começou no dia 3 de abril e até agora o número de doses aplicadas não chegou a 400 mil. A expectativa é que cerca de 19 milhões de brasileiros estejam aptos a receber o imunizante. Um novo estudo está tentando adaptar a vida de cavalos de corrida aposentados para uma nova etapa, ou seja, até servir os humanos em outras atividades. A média de vida desses animais é de 20 anos e eles são utilizados 10 como competidores. No projeto, os cientistas pretendem selecionar e treinar cavalos à medida que passam da vida no hipódromo para prestar assistência aos humanos. Há evidências crescentes dos benefícios para os seres humanos dos serviços assistidos por equinos. Idosos e crianças com deficiência, bem como aqueles que lutam com problemas de saúde mental, podem se beneficiar dos cavalos de terapia. A carreira de um cavalo de corrida pode durar entre 2 e 10 anos. Com a expectativa de vida de um puro sangue entre 25 e 30 anos, o objetivo deste estudo é crucial para seu bem-estar a longo prazo. A equipe de Bristol está desenvolvendo uma série de testes para avaliar a adequação de um puro sangue. Minha esperança com esse projeto é realmente demonstrar às pessoas que os cavalos podem ter uma nova etapa na vida. Hopefully it will be the protocol that can be put in place for the industry to use however they see fit. Mais de 7 mil cavalos deixam as corridas todos os anos no Reino Unido e muitos deles são aproveitados em eventos e lazer. Mas um número significativo é sacrificado ou abatido. Os números exatos não são conhecidos. Até que tenhamos uma ideia para onde todos esses cavalos vão, sejam novos lares, segundas carreiras, terapia, se são exportados para o exterior, abatidos ou sacrificados, simplesmente não será possível garantir o bem-estar desses animais. A seguir, vai começar a retirada do saque extraordinário do FGTS. O índice geral de preços subiu mais de 2% no último mês e ficou acima da expectativa do mercado. A gasolina não tem como, é o que mais tem pesado no bolso dos brasileiros. Alguns estados, o litro já passa dos 20 centavos. Os preços dos combustíveis aceleraram e a alta do Índice Geral de Preços, o IGP-10, disparou a 2,48% em abril, depois de registrar alta de 1,18% em março. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, os dados chamam a atenção para os níveis elevados de disseminação das pressões inflacionárias. O IGP-10 é calculado com base nos preços ao produtor, ao consumidor e à construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência, no caso entre março e abril.
O dado divulgado ficou acima da expectativa do mercado, de alta de 2,20%, e levou o índice a acumular avanço de 15,65% em 12 meses. Em abril, o índice de preços ao produtor amplo, que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, acelerou a alta a 2,81%. A principal contribuição para esse movimento partiu da gasolina, que disparou 7,62% no período. Os preços domésticos dos combustíveis aumentaram desde o início na guerra da Ucrânia, na esteira dos ganhos nas cotações do petróleo no mercado internacional. E o Índice Nacional de Custo da Construção, o INCC, subiu 1,17% no período. O VT que você viu agora foi sobre o índice dos preços que tem aumentado consideravelmente nos últimos 3 meses. Agora sim, vamos falar do preço da gasolina. A gasolina não tem como, está pesando muito no bolso dos brasileiros. Em alguns estados, o litro já passou dos R$ 8,20. O álcool também está indo no mesmo ritmo do aumento dos preços. A cada semana que passa, o preço da gasolina assusta ainda mais os brasileiros. Em abril do ano passado, o combustível custava em média R$ 5,74. Esse ano é de quase R$ 7,50, uma alta de mais de 30%. Na comparação com o mês de março, a gasolina ficou mais barata apenas na Bahia, onde alguns dias atrás o litro passava dos R$ 8,00. Por outro lado, nessas 2 primeiras semanas do mês, os estados de Piauí, Paraná e Pernambuco registraram um preço mais alto nas bombas. Teresina se tornou a capital mais cara para abastecer. Em alguns postos da região, o litro pode chegar até R$ 8,20, valores maiores que os registrados em Aracaju, São Paulo e Rio de Janeiro. Já a mais barata é de Porto Alegre, onde na grande maioria dos postos o litro do combustível não chega a R$ 6,80. Agora o álcool subiu em média 4,5%, chegando a pouco mais de R$ 5,00. Apenas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás é economicamente mais vantajoso abastecer com etanol, segundo especialistas. É bom sempre fazer as contas. E a partir do dia 20 amanhã, os brasileiros que possuem contas vinculadas com o FGTS já podem verificar se têm direito ao saque emergencial de até R$ 1.000 por trabalhador. Os nascidos em janeiro já começam a receber o benefício amanhã. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 30 bilhões de reais vão ser liberados para cerca de 42 milhões de trabalhadores, que têm direito ao saque. Em geral, o dinheiro da conta do Fundo de Garantia do Trabalhador só pode ser sacado em situações específicas, como na demissão sem justa causa, na compra da casa própria ou na aposentadoria. Mas no mês passado, o governo federal publicou medida provisória liberando o saque extraordinário do FGTS. As consultas foram abertas aos trabalhadores no começo de abril, para saber quem tem direito ao benefício, além de levantar os valores e datas para receber o dinheiro. O pagamento vai ser até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento de cada trabalhador. Mas a retirada do valor será possível até o dia 15 de dezembro. Se o titular possui mais de uma conta do FGTS, o saque será feito primeiro nas contas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo. O saque é facultativo e, caso o trabalhador não tenha interesse, pode indicar que não deseja fazer a retirada do crédito. E se o valor for para a conta poupança social digital do trabalhador e essa conta não for movimentada até 15 de dezembro, os recursos devem retornar à conta do FGTS, devidamente corrigidos. Você já imaginou em trabalhar 84 anos na mesma empresa? Esse é um recorde que um catarinense bateu hoje e entrou mais uma vez para o Guinness Book ao completar 100 anos de idade. Dia 19 de abril, ao completar 100 anos de vida, o Sr. Walter Holtzman já chama a atenção por sua vitalidade e vigor. Mas, além disso, que já é um feito, hoje ele entra para o livro dos recordes mais uma vez, se tornando a pessoa com mais tempo de trabalho em uma única empresa. Ao todo, são 84 anos de trabalho como vendedor em uma empresa de tecidos em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e não tem data para parar.
Walter foi contratado em 17 de janeiro de 1938, aos 15 anos. 5 anos antes da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, ser aprovada. Começou como auxiliar de expedição aos 15 anos, depois foi promovido a office boy, assistente administrativo e gerente de vendas, função que ainda exerce. Hoje, além de uma festa especial programada pela empresa, ele irá receber a placa do Livro dos Recordes, registrando mais esse feito, a longevidade na carreira. E em falar em emprego, vamos agora conferir as vagas que são destaque no site da SIC. 6 vagas de consultora de vendas, 1 vaga de confeiteira e boleira, 4 vagas de padeiro e ajudante de padeiro, 6 vagas de vendas internas, 1 vaga de marketing, 1 vaga de analista de sistema escuderia industrial, 1 vaga de torneiro CNC, 1 vaga de assistente de RH, 1 vaga de auxiliar contábil, 1 vaga de designer digital, 1 vaga de atendente noturno, 1 vaga de engenheiro de Minas, 2 vagas de expedição, 1 vaga de vendas em ótica, 2 vagas de assistente de custos, 1 vaga de superior de logística, 1 vaga de serviços gerais limpeza, 1 vaga de atendimento e vendas, 1 vaga de auxiliar administrativo, 1 vaga de auxiliar de departamento fiscal, 2 vagas de separador, 1 vaga de televendas. Essas e outras vagas você encontra no site da SIC, rededetalentos.com.br. E a seguir, Nova Veneza recebe investimentos do Estado. A Comissão de Constituição e Justiça da ALESC aprovou um projeto de lei que autoriza pessoas que sofrem com transtornos mentais a ingressarem em ambientes públicos ou privados com cão de suporte emocional. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que autoriza pessoas que sofrem com transtornos mentais a ingressarem em ambientes públicos ou privados com animais de estimação, como cães. A medida se estende para o transporte público. A proposta apresentada pelo deputado Laércio Schuster foi relatada pelo deputado Márcio Machado. Para que a gente possa regulamentar o acesso de pessoas que precisam ingressar com um cão guia, com um cão de suporte emocional em qualquer lugar, seja público ou privado. O colegiado também aprovou a equiparação de pessoas diagnosticadas com esclerose lateral amiotrófica a pessoas com deficiências, com o objetivo de garantir os mesmos direitos. Outra matéria aprovada, proposta pelo deputado Ismael dos Santos, determina que o Poder Executivo torne disponível notas fiscais eletrônicas emitidas para o governo. Os deputados também acataram a tramitação do projeto de lei que cria o Conselho Estadual de Proteção Animal, com o objetivo de assegurar políticas públicas em defesa dos animais. Alguns projetos já foram aprovados, como a conscientização do direito dos animais nas escolas. Esse conselho vai ter o poder de nos ajudar a que ocorra a aplicabilidade das leis. Ainda na reunião da CCJ foi admitido o projeto de lei de autoria do deputado Milton Obos, que cria a Rota Turística Caminhos do Louvor, entre os municípios de Nova Trento, Leoberto Leal, Vidal Ramos e Ituporanga. A região recentemente recebeu uma das estruturas turísticas religiosas mais imponentes do estado. A comissão também admitiu o projeto de autoria do deputado Volney Weber, que reconhece Sangão, no sul do estado, como capital da telha. Os parlamentares admitiram ainda a proposta dos deputados Moacir Sopelsa e Padre Pedro Baldiceira, que cria a política estadual para o desenvolvimento e a expansão da apicultura e meliponicultura, e institui o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura. O texto recebeu emenda que trata de questões técnicas de beneficiamento do mel e também da origem de recursos para o fundo, que poderá ser utilizado para auxiliar os produtores. O município de Nova Veneza foi contemplado com recursos para aplicar em diversas áreas vindas do governo do estado. A rodovia Monsenhor Quinto Davi Baldessara, SC 443, na capital gastronômica típica italiana, em Nova Veneza, será
pavimentada. O edital de licitação para a obra foi autorizado pelo governador Carlos Moisés na noite desta segunda-feira, durante o lançamento dos pacotes de investimentos de mais de 40 milhões no município. Os recursos previstos são nas áreas de educação, turismo, esporte, meio ambiente e mobilidade urbana e outros setores. São mais de 40 obras que estarão sendo executadas e vão começar neste ano. A vida acontece nas cidades e não seria diferente. Nós estamos aqui em Nova Veneza também anunciando obras importantes. No caso aqui, o investimento em rodovia estadual, com recursos próprios do Estado, que naturalmente é o que deveria acontecer. São mais de 11 milhões de recursos aqui, quase 12 milhões. E parcerias com o município também. Para além das parcerias com transferência especial, é importante destacar o movimento de várias emendas parlamentares que eu estava analisando aqui no deslocamento para cá, e que os deputados indicaram e que o governo de Santa Catarina, a nossa gestão, honrou, inclusive com emendas parlamentares da gestão da legislatura anterior, de 2018. Nós pagamos emendas de 2018. Hoje já são mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais em emendas para a saúde, para a educação, para a infraestrutura como um todo. Isso está acontecendo em todas as regiões de Santa Catarina e cidades, até porque as emendas parlamentares, através da sua representação de cada base, de cada região, o parlamentar indica efetivamente para onde ele percebe que há necessidade de fazer investimentos, e o governo do estado está honrando com esse movimento municipalista de colocar ali nas cidades o orçamento público estadual. Ao todo, serão asfaltados 5,7 quilômetros de extensão, ligando as comunidades de São Bonifácio e São Francisco, no interior do município, com a saída para a cidade vizinha de Meleiro. O investimento é de 11,9 milhões de reais. Um pedido antigo e com um investimento de 11 milhões de reais, nós hoje vamos estar assinando o edital de licitação para a obra, para que a gente possa, dentro do mais breve possível, está botando máquinas na pista e trazendo o asfalto, como a gente sempre fala, tirando a lama e a poeira da vida das pessoas. Outro investimento importante também para tirar a lama e a poeira da vida na região da ANREC é um investimento de 8 milhões de reais, 8,7 milhões de reais, para a implantação de uma usina, a usina de asfalto, que vai ficar sediada em Forquilinha e que por meio dessa usina vai conseguir se levar o asfalto de uma forma mais barata para as comunidades do interior, para que a gente possa justamente asfaltar as estradas vicinais, as estradas rurais. E por finalizar, uma série de investimentos por meio de transferências do Estado, que somam mais de 25 milhões de investimentos em que o governo do Estado, o governador Carlos Moisés, coloca para Nova Veneza nas mais diferentes áreas, educação, turismo, infraestrutura, para que a gente de fato consiga dar a atenção que essa região e essa cidade tanto merece. O prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo, destacou que o momento é histórico para o município. É um momento histórico de acontecer um ato dessa natureza. A gente fica satisfeito porque trabalhamos para isso. Fizemos projeto, fomos em busca de recursos no governo do estado, principalmente em parceria com o município, e conquistamos todas essas obras que vão ser anunciadas no dia de hoje. São mais de 40 obras que vão ser realizadas dentro do município. Toda a comunidade do município de Nova Veneza será contemplada. Não tem nenhuma comunidade que vai ficar sem contemplação. E o mais importante, que são obras que são garantidas, não são promessas para o futuro, né? São obras que já estão acontecendo, vão acontecer e continuar acontecendo. Obras já licitadas, obras que vamos dar a ordem de serviço e obras que vamos licitar nos próximos meses. Então, é um momento muito importante e um momento de fazer um agradecimento, agradecer ao governador do estado, Carlos Moisés, a toda a sua equipe e, claro, também aos nossos deputados também que fizeram parte. Além dela, a Via Centenária, a estrada que dá acesso às Casas de Pedra, também vai receber a pavimentação asfáltica, com investimento estadual de mais de 5 milhões de reais. Além desse investimento, haverá também a educação, esporte, lazer e cultura no município. O governador também assinou, junto com a Associação dos Municípios da Região Carbonífera, ANREC, o convênio para a implantação da usina de asfalto, que ficará em Forquilinha. Os recursos são de 8,7 milhões de reais e os investimentos fazem parte do programa SC Mais Asfalto. O objetivo é dar mais agilidade à manutenção das vias públicas, possibilitando a pavimentação de ruas pequenas ou execução de serviços mais simples de forma rápida.
Em todas as regiões do estado, nós estamos investindo mais de 100 milhões para construir essas usinas de asfalto que vão tirar a lama e a poeira da vida das pessoas, vão dar dignidade para aqueles que querem permanecer, por exemplo, na região rural, mas querem estudar, querem ter dignidade no transporte, no leva e traz de alunos, enfim, também da educação infantil, enfim, também no escoamento da produção, a cidade de Nova Veneza com o seu olhar, obviamente, sensível para o turismo, né? A capital da gastronomia italiana, podemos dizer assim, né? Capital nacional, com toda a sua cultura, mas também não diferente, também entrega para os catarinenses produção no agronegócio, produção na indústria metal-mecânica, no têxtil e assim por diante. Então, o governo comparece aqui para honrar com o cidadão que vive em Nova Veneza, que é um contribuinte, e devolvendo a ele condições dignas, né, de transportar, de pensar futuro do nosso estado, da infraestrutura. Tá certo, então. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais. @TV Primavera no Facebook, Instagram e também no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.